Agradeço o convite que me foi feito para moderar este debate. Agradeço também aos candidatos terem aceito que eu seja o moderador. Sendo eu sportinguista no meio de dois benfiquistas, obviamente que não haverá favoritismos, sou contra os dois, como é evidente. E gostava... E gostava de começar por algo que não tem a ver com a economia, mas com um cartaz que me deixou manifestamente perplexo pela palavra de ordem que trazia associado. É um cartaz do Dr. Fernando Seara que diz "com os dois pés em Lisboa". Olhando para o Dr. Fernando Seara e não se notando nenhum defeito físico, eu penso que é uma indireta para o Dr. António Costa. O Dr. António Costa está com quantos pés em Lisboa? Está ao pé coxinho ou está com os dois pés mesmo? Vejo que o Nicolau Santos não é o seu próprio jornal, o que é uma coisa impressionante. E, portanto, quando um responsável de um jornal não é o seu próprio jornal, é intrigante para a estrutura dos aparelhos ideológicos. Os espelhos? Não, porque eu há 3 semanas veio no seu jornal, no Expresso, constantes referências para a noite do dia 29 de setembro. E você hoje está apenas na segunda-feira, 23. E, portanto, as questões põem-se... Antes de mais, cumprimentando o Sr. Presidente da Associação, cumprimentando o Presidente António Costa e cumprimentando todos os presentes. Vejo que você só viu esse cartaz, não viu hoje o cartaz do Dr. António Costa, preciso do seu voto, o que é uma coisa interessante, porque é não conquisto o seu voto, não me dê pelo meu trabalho, é com os dois pés a precisar do voto. E, portanto, é uma questão fundamental de estratégia política. Mas não tenho questão nenhuma. O Dr. António Costa, no dia 29 de setembro, e eu próprio, na noite de 29 de setembro, diremos o que temos a dizer em resultados da decisão do povo ativo. A decisão do povo ativo será soberana. Eu, pela minha parte, digo o seguinte: nos próximos 4 anos estarei em Lisboa, qualquer que seja a decisão do povo ativo, ou como Presidente de Câmara, ou como vereador da Câmara Municipal de Lisboa. E isso é uma afirmação perentória, não tenho dúvidas em dizê-lo aqui, não irei para o Parlamento Europeu, não serei candidato ao Parlamento Europeu, serei ou Presidente da Câmara ou vereador responsável da Câmara Municipal de Lisboa nos próximos 4 anos, a partir do dia 29 de setembro, não é 29 de setembro, quando forem apurados os resultados definitivos das urnas. Nessa matéria, Nicolau, não tenha dúvidas, estou-lhe a dar, porventura, uma notícia que pode pôr na online do Expresso e na outra parte, nada como ler alguns editoriais ou algumas reflexões de algumas personalidades ilustres que o seu jornal, nas últimas 3 semanas, tem trazido. Mas eu, com certeza, passarei a ler com mais atenção o meu jornal. Como você está preocupado apenas com os hábitos, eu aqui apenas sou intérprete daquilo que você precisava ter. Agora queria ouvir o Dr. António Costa precisamente sobre esta promessa do Dr. Seara de que, ao contrário do que se dizia, que ele iria para o Parlamento Europeu, se não ganhasse as eleições, também a assunção de que ficará em Lisboa, e se o Dr. António Costa também vai ficar em Lisboa. Olha, eu fico duplamente satisfeito com o que acabo de ouvir. Em primeiro lugar, porque significa que vamos ter Fernando Seara a corpo inteiro, e não só com os 2 pés, que era algo que me deixava preocupado, é que só tivesse os 2 pés, mas não tivesse a corpo inteiro. Mas, como sabe, eu tenho que sempre estar em Sintra, porque ainda sou Presidente da Câmara de Sintra. Ok, deixe o Dr. António Costa aquela... E fico também satisfeito, porque fora esta circunstância da diversidade em que nos encontramos, sempre nos demos bem, tem sido um convívio agradável, e, portanto, é agradável podermos conviver na Câmara ao longo dos próximos anos. Eu tive uma experiência muito desagradável quando cheguei à Câmara, depois daquele processo muito traumático que conduziu às eleições antecipadas de 2007, que é chegar a uma Câmara onde metade da Câmara não falava com a outra metade da Câmara, onde metiam processos crimes uns aos outros, e onde, felizmente, 6 anos depois, o Pedro Madeira Rodrigues assistiu a esse período, fazia parte, era vereador nessa altura, e felizmente 6 anos depois toda a gente tem uma sã convivência e ainda bem que podemos contar com o Fernando Seara à sua boa disposição ao longo dos próximos 4 anos. E de corpo inteiro. Só uma nota complementar. Eu acho que a disputa eleitoral em Lisboa ou qualquer outro sítio, aquilo que o Dr. António Costa está a dizer é real. Eu também senti isso nos primeiros momentos de exercício do meu mandato em Sintra, em 2002. Porventura ganhei a uma personalidade histórica do Partido Socialista que não estava preparada para perder, mas o que fiz desde logo
desde o meu primeiro mandato, foi alargar a minha base de apoio naquilo que eu chamo o Parlamento Municipal Mini, que é o Executivo Municipal. Eu acho que Lisboa e os desafios que Lisboa tem nos próximos anos são desafios em que todos nós, e todos nós significa cada um de nós que pensa os municípios. Eu tenho esta particularidade, eu giro o município que tem a vila como capital do município e 2 cidades. E tenho esta dimensão. Os próximos tempos, ao contrário do que se ouve, vão ser tempos muito difíceis e muito exigentes para qualquer presidente de uma grande Câmara. Muito bem. Qualquer presidente de uma grande Câmara tem que estar com os 2 pés, tanto que os 2 pés está com o corpo inteiro, está com a cabeça, está dedicado, e a total dedicação a Lisboa é aquilo que com certeza o Nicolau Santos queria ouvir e ficou satisfeito. Muito bem, fiquei pelo muito sorriso. satisfeito. E já podem ir os 2 juntos aos Jogos de Futebol de Benfica no domingo. Portanto, Cada um de nós tem a paixão, cada um de nós sofre com... Doutor António Costa, gostava de lhe perguntar, começar por perguntar, e queria ouvir também a opinião dos dois, um projeto que pode mudar muito Lisboa e que tem a ver com o estuário do Tejo. Neste momento, o Governo anunciou, e pelos vistos está interessado em levar avante, a construção de um terminal de contentores na Trafaria, ficando da margem norte para paquetes de cruzeiro e para estimular enfim, a captação desse tipo de turismo para a cidade de Lisboa. Tem uma posição sobre isto? Foi consultado? Aqui achou ou não concorda? Bem, queria primeiro começar por saudar a Associação Comercial, o Dr. Bruno Bobone, o Sr. Secretário-Geral Pedro Madeira Rodrigues, e agradecer mais uma vez terem acolhido este debate que já se vai tratando de uma tradição e que é particularmente importante numa campanha onde entre a Comissão Nacional de Eleições e os órgãos de comunicação social acabaram por silenciar os debates numa cidade com a importância que tem a cidade de Lisboa. Eu não sei bem se o Governo tem algum projeto. Uns dias antes de ter sido feita a conferência de imprensa, o então Ministro da Economia teve a gentileza de me chamar e mostrar-me um PowerPoint, que foi apresentado depois na conferência de imprensa. Nós pedimos os estudos que sustentavam aquele projeto, até hoje nunca recebemos os estudos, portanto eu não conheço mais do que o PowerPoint. A nossa posição sobre a atividade portuária é o seguinte: a atividade portuária é a raiz da cidade de Lisboa. Lisboa é Lisboa porque começou por ser Porto. E a atividade portuária é muito importante para a cidade de Lisboa. A atividade portuária na náutica, a atividade portuária nos passageiros, mas a atividade portuária também na mercadoria. Nós temos 19 km de frente ribeirinha e não nos podemos dar ao luxo de ter 19 km de esplanadas. Nós temos que ter uma frente ribeirinha que seja multifacetada, que tenha espaço para o lazer, espaço para a cultura, espaço para a prática desportiva, espaço para termos um novo terminal de cruzeiros, que é um segmento do turismo que temos que incrementar, desenvolver a náutica de recreio, espécie que a doca de Pedrosos possa vir a ser uma marina para grandes veleiros, mas temos também de ter o transporte de mercadorias. E essa visão um pouco queque da frente ribeirinha, de que os contentores são feios, bom, os contentores são feios, mas os contentores contribuem para cerca de 5 mil postos de trabalho na cidade de Lisboa. Contribuem para que a cidade de Lisboa seja hoje uma interface comercial muito importante. E o país tem que ser visto na sua escala global. O grande porto que nós vamos ter de interface para a geração da duplicação do canal do Panamá vai ser seguramente Sines. Depois temos um segundo porto de águas profundas, que é Alcântara. E não devemos desperdiçar esse porto de águas profundas. E sabendo nós que a esmagadora maioria das mercadorias descarregadas em Lisboa se destinam à margem norte, é um absurdo e descarregá-las na margem sul. Porque depois coloca-se um problema, é como é que vem da margem sul para a margem norte. É um novo túnel entre a Trafaria e Algés, é uma nova ponte, é um comboio de barcaças, como já ouvi o Sr. Secretário de Estado dizer que haveria um tráfego intenso de barcaças entre a Trafaria e Algés. Quer dizer, as coisas têm que ser pensadas de uma forma integrada. Agora, eu nunca defendi o fim do terminal de Alcântara, pelo contrário, sempre defendi que era possível compatibilizar não aumento do tráfego na cidade de Lisboa,
a libertação diária para lazer dos lisboetas, enfim, da cidade, para a valorização turística e, simultaneamente, podemos ter um aumento da carga movimentada no terminal de Alcântara. Depois, a montante do rio, há outras zonas onde eu vejo com vantagem que possam ser desativadas os terminais o terminal de contentores. Por exemplo, na zona entre Santa Apolónia e o Poço Bispo, creio que, aliás, está a finalizar a concessão da transinsular que lá existe, não vejo mal que possa ser deslocalizado ao Alcântara, ao Passo Setúbal, não vejo problemas. Já vejo, por exemplo, com os granéis, porque convém não esquecer que a fábrica da Nacional fez ainda recentemente um investimento de 20 e tal milhões de euros para aquela fábrica de moagem, que é só a maior fábrica de moagem de toda a Península Ibérica. E aquela fábrica de moagem não existirá se não houver ali o terminal de granéis. Portanto, isto tem que ser pensado de uma forma integrada. Agora, Lisboa não se pode dar ao luxo de ser só esplanadas, nem ser simplesmente uma espécie de Euro Disney para adultos, mas tem que ser uma cidade onde se trabalha, onde há empresas, onde há postos de trabalho que se criam, e isso passa designadamente por ter atividade portuária. Muito bem. Dr. Fernando Seara, sobre esta mesma questão, qual é a sua posição? Desde logo, Nicolau, você que é dessa área, os custos logísticos hoje em dia são um elemento fundamental no custo final dos bens transacionáveis. Isso é importante qualquer um de nós, que seja um gestor público, quer seja um gestor público local, quer ser um gestor público nacional, ter essa noção. Os custos da logística no âmbito do custo final dos bens transacionáveis. Em segundo lugar, é indiscutível que nós temos que o estuário do Tejo significa uma mancha de água de 50 km, que, em alguns casos, tem entre 2 e 14 km de largura. E, portanto, tem um elemento de atratividade fundamental ao nível daquilo que se chama os portos contemporâneos nas cidades, principalmente nas cidades de destino das logísticas e perante os novos fluxos das logísticas mundiais. Em terceiro lugar, pelo que me informei, pelo que estudei, toda aquela zona entre o Terreiro do Paço, na zona do Terreiro do Paço, a estabilidade dos fundos é uma estabilidade indiscutível. Em alguns casos, apresentando uma largura mínima de 200 metros, e essa estabilidade dos fundos permite, pelo que os que me acompanham e que são conhecedores da matéria, manter a lógica do porto como elemento logístico e a lógica de agregação e desenvolvimento de um terminal de cruzeiros na zona do Santa Apolónia. Porventura, isso obrigará a quê? Obrigará a uma zona pedonal que seja a Rua dos Bacalhoeiros, que no fundo leve àquilo que eu defendo, que é a consagração da Baixa como património mundial. E, portanto, este elemento de compatibilização entre uma natureza específica e uma estabilidade natural da zona do Porto, com o desenvolvimento de um terminal de cruzeiros, de forma a que, utilizando e continuando a defender totalmente o aeroporto da Portela, na Portela, nós tenhamos capacidade de lutar por duas cidades que são concorrentes com Lisboa naquilo que chamam os novos fluxos de low cost contemporâneo, como sejam Barcelona e Málaga, sendo Lisboa e entrando Lisboa em concorrência direta com Málaga e Barcelona como terminal de partida e terminal de chegada desses cruzeiros, mesmo que sejam os cruzeiros pequenos ou os cruzeiros de média duração do Mediterrâneo, coisa que Málaga está a desenvolver com duas empresas internacionais de cruzeiros, e Barcelona desenvolveu ao nível dos seus aeroportos, como seja plataforma low cost aeroportos, mais plataforma de desenvolvimento do seu porto ao nível da estratégia de promoção dos cruzeiros. Tem aqui aquilo que eu chamo a capacidade de cooperação entre o elemento logístico e tendo em conta os custos da logística, e sendo certo que nós temos que ter noção dos custos da logística, por exemplo, ao nível ferroviário e ao nível rodoviário, porque isso implicaria aquilo que alguns defendiam na altura, que era a terceira travessia do Tejo, e, portanto, no meu entendimento e na minha forma de desenvolvimento estratégico, é possível compatibilizar as duas realidades,
quer a realidade Porto, realidade logística, tendo em conta o custo final dos bens transacionáveis, fundamental para qualquer cidade, e o desenvolvimento, que penso que é importante, do terminal de cruzeiros e a busca e a competitividade de Lisboa. Bem, mas Dr. Fernando Seara, não percebi. A sua posição, portanto, é que... É igual ao Dr. António Costa nessa matéria, com o desenvolvimento... Deu uma volta tão grande que eu não estava a perceber. Nicolau, não dei nenhuma nota grande. Dei uma volta. Não dei nenhuma nota. Dei uma nota de desenvolvimento para você perceber. Pois, porque quem não quiser ter Lisboa uma Disneyland em contínuo, quem não quiser ter Lisboa uma Disneyland em contínuo, tem que ter esta noção e tem que dar as razões, principalmente da estabilidade do estuário e dos fundos, para justificar a compatibilização. Muito bem. Dr. António Costa, só em relação ao aeroporto de Lisboa, já que o Dr. Fernando Seara também já tomou posição, a sua opinião é que o atual aeroporto, com as obras que teve, etc., se deve manter e deve continuar a servir Lisboa e não devemos ter no horizonte a questão de construir ou não um novo aeroporto? Olha, como a lei de limitação de mandatos me impede de me recandidatar mais uma vez para além desta, eu já dei por encerrado o meu convite para a discussão do aeroporto. Porque este já é o terceiro governo com que eu trabalho. E cada um dos governos teve pelo menos 2 ideias sobre a localização do aeroporto. Portanto, eu já me cansei de estudar prós e contras de cada uma das 6 soluções ou 7 que foram apresentadas. Olha, só o atual governo já apresentou a seguinte solução. Portela mais um, com a variante um em Sintra, um em Alverca, um em Montijo e um em Alcochete. Já passou para um outro, que era mais um na Portela, com a ocupação do Figo Maduro e com a desocupação de mais uns terrenos ali à volta, mais uns investimentos no próprio aeroporto. Há uma coisa que é clara, creio eu, neste momento, que depois de se ter feito a privatização da ANA, o modelo que anteriormente estava previsto, que era o pagar a privatização da ANA com o investimento do novo aeroporto, não vai existir. Os novos proprietários da ANA, como sabe, são também os proprietários da Lusoponte e, portanto, da Ponte Vasco da Gama. E encontrarão certamente uma boa gestão dos seus ativos para assegurar o desenvolvimento da atividade portuária, da aeroportuária e a rentabilização dos seus ativos. O que é que eu acho que é essencial para a cidade, continuo a dizer. Primeiro, nós nunca poderemos esgotar a nossa capacidade aeroportuária. E, felizmente, fruto da atratividade turística de Lisboa, fruto das crises noutras regiões do mundo, fruto de termos maiores ligações aéreas neste momento, fruto do desenvolvimento das low cost, fruto do desenvolvimento do turismo à escala global, nós temos todos os anos vindo a crescer e continuar sustentadamente a crescer nos voos com destino a Lisboa. E se não houver asneiras com a privatização da ANA e não perdermos Lisboa como o grande hub relativamente ao Brasil, e as perspectivas de desenvolvimento do Brasil e do resto da América Latina forem também sustentáveis, nós, um dia mais tarde, vamos ter que seguramente tomar uma decisão sobre um novo aeroporto, porque a discutirá. E, nessa altura, o que é que eu acho que é essencial para a cidade de Lisboa? Aquilo que sempre tenho dito, é que, seja onde ele for, tem que assegurar ao centro da cidade um acesso rápido, cómodo e barato, de forma a que seja não uma menos-valia, mas uma mais-valia para o turismo na cidade de Lisboa e para toda a atividade económica de Lisboa e para a inserção internacional de Lisboa. Agora, convém ter em conta o seguinte, o facto do aeroporto estar onde está, já hoje é um limite ao seu desenvolvimento, porque, por regras internacionais, designadamente em matéria de ruído, nós não podemos operar o aeroporto durante a noite. Ora, com a localização geográfica que nós temos, o estarmos a perder as escalas noturnas e os voos noturnos, quer do ponto de vista das mercadorias, quer do ponto de vista de passageiros, é uma menos-valia para o aeroporto de Lisboa. Uma outra localização permitiria reforçar o hub aeronáutico da cidade, da região de Lisboa. Dr. Fernando Seara, nós temos estado a falar, no fundo, é da gestão... Só para dar nota, quando o Dr. António Costa falava da privatização da ANA, estava-se a referir à privatização da TAP. Claro, não é? Porque a Não, falei das duas. Não, falei das duas. Mas era a preocupação na alteração estratégica é que
Com o hub é da privatização da TAP. É da TAP, porque vamos a ver, porque a ANA não desmonta o aeroporto e o leva. Claro, é isso que e eu o estou a leva. dizer. Bom, agora, a TAP, eu sempre tenho dito, do ponto de vista geoestratégico, a privatização da TAP é a mais sensível de todas, porque é aquilo que nos garante uma boa inserção na malha internacional ou sermos definitivamente secundarizados relativamente a Madrid. Essa é a questão. Já temos o nosso presidente da ACL a residir em Madrid. Quer dizer, se a TAP também deixa de ser a porta de Lisboa para o mundo, a deslocalização para Madrid é um risco ainda maior. Quer dizer, O próximo debate para as autárquicas vai ser lá, para as autárquicas de Lisboa, não é? Mas, enfim. Dr. Fernando Cirado, temos estado aqui, no fundo, a falar sobre a capacidade da Câmara de Lisboa ter uma palavra fundamental no planeamento, na gestão, na decisão, em matéria de transportes, em tudo o que diga respeito à cidade de Lisboa. Ora, isso até agora não tem sido conseguido. Enfim, a Autoridade Metropolitana de Transportes não está, tanto quanto sei, na dependência exclusiva da Câmara. Defende... Das câmaras? Das câmaras. Você tem que ter a dimensão Sim, das sim. câmaras. Ok. Para Estamos a falar de metropolitana, só estou a dar... Exatamente. Mas que posição é que defende relativamente a isto? Acha que as câmaras devem passar a ter uma autoridade fundamental em tudo o que diga respeito a este tipo de matéria? Eu acho que as câmaras da área metropolitana de Lisboa devem ter um papel fundamental e devem ter uma capacidade de intervenção em tudo o que diz respeito à mobilidade e principalmente em tudo o que diz respeito à articulação entre o conjunto das concessões rodoviárias privadas, sobre a regulação dos operadores públicos e também sobre a forma de cooperação estratégica, principalmente no que diz respeito às fronteiras entre municípios na regulação dos horários. É evidente o que é que acontece. Acontece que, por um conjunto de fatores, em alguns casos por razões financeiras, que, como o Nicolau bem sabe, há um conjunto de constrangimentos, por exemplo, na CP, no que diz respeito à articulação de lógicas de desenvolvimento, por exemplo, do metro. E é indiscutível que, com o conjunto dos passivos financeiros acumulados, essa realidade, nos próximos tempos, obrigará necessariamente a uma grande concertação entre as câmaras. Para lhe dar nota, o Dr. António Costa, em Lisboa, tem um conjunto de operadores públicos e operadores privados que se funcionam para Lisboa. Mas sobre os quais não tem capacidade de decisão, de Ida, idem, aspas, ida em Sintra. Exatamente. Portanto, vale a pena darmos a questão. Eu não consigo mandar nos horários da Vimeca, não consigo mandar nos horários da Secoturbo, só para dar nota. Alguma lógica de desenvolvimento de operadores privados na área metropolitana de Lisboa e, em alguns casos, em Portugal, perante a razão dos fluxos financeiros resultantes ainda da privatização da rodoviária nacional, em alguns casos, é mais rentável para os operadores terem os autocarros parados do que os terem a circular. E, portanto, esta é a realidade. Falando com eles, falando com a situação concreta, temos que saber por exemplo, em questão de fluxos turísticos na cidade de Lisboa, o facto do metro encerrar mais cedo também tem, claro, obviamente, um impacto. É evidente, mas é evidente. Não é só fluxos turísticos. Não só fluxos turísticos. Até do ponto de vista da segurança. Como é que é possível, mesmo ao fim de semana, as pessoas serem empurradas a terem que utilizar o automóvel para saírem à noite, porque o metro fecha às horas a que fecha? Na noite de Santo António. A vergonha que é ver as pessoas a subirem à Avenida da Liberdade acima, a vir de Alfama e dos outros bairros, porque o metro continua a fechar à meia-noite como se nada acontecesse na noite de Santo António. Isto é uma coisa absolutamente intolerável. Mas isto decorre do facto de os secretários de Estado dos Transportes gostam todos de ser vereadores da Câmara Municipal de Lisboa. Eles são todos governantes, mas depois quer ser o vereador dos transportes da área metropolitana de Lisboa. Também já vou em quatro secretários de Estado dos Transportes. É um mal comum. Também de vez em quando de Sintra. De Sintra. Aqueles que não permitem que o metro chegue até a luz, também são vereadores de mobilidade em Sintra. Vamos lá ver, nós temos, de uma vez por todas, os transportes urbanos têm que ser devolvidos aos municípios. Em duas dimensões. Na autoridade metropolitana, que tem que passar a ser autoridade e a ser metropolitana, e não a ser um serviço da Secretaria de Estado dos Transportes, onde os presidentes de Câmara depois estão lá a fazer figuras de cor presente. Portanto, tem que ser devolvido para os municípios. E depois, na cidade de Lisboa, há um problema específico com a Carris e com o metro. Porque a Carris e o metro eram empresas municipais que nos foram nacionalizadas. Sendo que a do metro
O Decreto-Lei de Nacionalização, que é de 75, expressamente diz que o município de Lisboa há de ser indemnizado e até hoje nunca foi indemnizado. Portanto, são dois assuntos diferentes. Um tem a ver com o papel na definição e gestão das redes de transportes, outra coisa tem a ver com a situação da Carris e do metro. Agora, não é possível termos um sistema onde as autarquias não têm palavra a dizer em matéria de transportes públicos, quando é uma peça, uma componente fundamental da vida da cidade. Muito bem. Dr. Fernando Seara, estamos aqui na Associação Comercial de Lisboa e eu suponho que um dos temas que interessa particularmente a esta casa é a capacidade ou a possibilidade de Lisboa voltar a atrair empresas para a cidade, para trabalhar aqui, não só para fixarem pessoas, mas também para potenciar a atração de talentos estrangeiros que possam vir trabalhar e viver na cidade. Isso não é indiferente, obviamente, ao tipo de empresas que possa instalar-se em Lisboa. Não é qualquer tipo de empresa que, suponho eu, que interessa a Lisboa. Qual é, sobre esta matéria, o seu ponto de vista? Faz sentido que Lisboa tente captar esse tipo de investimentos? Desde logo, a Lisboa tem que procurar hoje, e nestas circunstâncias, todo o tipo de investimento. Ponto número 1. Todo o tipo? Todo o tipo. Todo o tipo. Em razão da escassez de investimentos, e você é o primeiro a perceber isso, em razão da escassez de investimento, devemos ter condições para atrair todo o tipo de investimento. Porque é evidente, hoje a seleção do investimento está feita à partida. Portanto, não vale a pena nós ficarmos aqui a esta associação centenária e ignorarmos a realidade que está lá fora, ali embaixo. Ali embaixo, a escassez de investimento em Portugal é uma realidade. Ponto. Sendo uma realidade, temos que criar as condições para atrair o investimento que, por si mesmo, já é seletivo. Portanto, as entidades bancárias e as entidades financeiras, quaisquer que elas sejam nacionais com intervenção, sejam estrangeiras, o que quer que seja, qualquer tipo, sejam fundos estrangeiros através das suas realidades europeias, o que é que olham? Olham para Portugal, olham para a realidade portuguesa, olham para a realidade de Lisboa, e já vão ser seletivos de per si. E o que é que Lisboa, para isso, incentivos... O que é que Lisboa pode fazer? Lisboa pode fazer um conjunto de quadros estratégicos que se situam no seguinte. Primeiro, quadro estratégico ao nível do planeamento urbano. O que eu tenho dito ao nível do planeamento urbano. A revisão do PDM recente não deve ser posta em causa. O que eu defendo é uma estabilidade normativa ao nível dos planeamentos urbanos das grandes cidades, para que quem quer investir saiba em que termos, em que situações e criar as condições de uma rápida resolução, ou seja, da chamada desburocratização rápida. Planeamento urbano. Depois, condições fiscais. Condições fiscais naquilo que se chama hoje em dia a soberania fiscal atribuída aos municípios. E a soberania fiscal atribuída aos municípios passa fundamentalmente, atualmente, ao nível do IMI, a curto prazo vai deixar de ser ao nível do IMT, com a extinção do IMT, e passa ao nível do IRC. E o IRC, fundamentalmente, no que diz respeito à derrama e definir, no que diz respeito à Câmara Municipal de Lisboa e à Assembleia Municipal de Lisboa, qual é o montante mínimo ou o montante máximo para a isenção de derrama. Terceiro, criar situações no que diz respeito ao IRS, que estão definidas, são consagradas agora, foram consagradas à Assembleia Municipal, para, a par do investimento, haja atratividade das pessoas e para trazer as pessoas. Ao lado, realidade sistémica, criar um mecanismo daquilo que eu chamo as políticas públicas de envolvimento, que são as políticas públicas de envolvimento ao nível da educação e ao nível da saúde. Este quadro, hoje em dia, como nós sabemos e você sabe, é o quadro de atratividade perante o investimento escasso na periferia da Europa. E isso é algo que a Câmara de Lisboa, no que diz respeito ao PDM, fez, eu já o saudei, no que diz respeito à estabilidade fiscal, naquilo que se chama a soberania fiscal municipal, deve consagrar, de forma a que, até ao fim do ano, até ao princípio de 2014, a Câmara Municipal defina para o seu quadriênio de exercício deste mandato dos órgãos autárquicos, aquilo que eu chamo o quadro fiscal, porque já sabe que vai entrar em vigor a nova Lei das Finanças Locais e pode definir a estabilidade fiscal para Lisboa para os próximos 4 anos.
o responsável financeiro da Câmara saberá projetar para o Orçamento de 2014 e projetar para as responsabilidades plurianuais que a Câmara de Lisboa tem, como outras grandes câmaras têm nos próximos 4 anos, o que é que tem a afetar e vai saber mais ou menos qual é a receita. Porque hoje em dia, ao nível, só não sabe uma coisa. Hoje em dia uma Câmara, e uma grande Câmara, não sabe, neste preciso momento, o conjunto da receita que está à espera e que não consegue arrecadar, em razão do conjunto dos impostos que, porventura, não serão pagos. E não sabe outra coisa, porque depende dos fenómenos casuísticos de cada momento. Não sabe o conjunto das isenções de taxas que em cada momento são desenvolvidas e que, porventura, podem significar outras realidades. E não sabe outra coisa. Não sabe outra coisa nos grandes municípios, que é o conjunto ou o montante das rendas não pagas por o conjunto dos arrendatários municipais. E essas são as realidades que nos tocam a nós. Já são muitas incógnitas. Mas são as incógnitas reais de quem exerce um cargo e tem que conhecer o cargo. Digo-lhe o seguinte, sabe qual é o IMI não pago na Câmara de Sintra? Eu digo-lhe, são 25 milhões de euros. São 25 milhões de euros. Sabe qual é a receita de IMI na Câmara de Sintra anual? Tinha Nicolau. 50 milhões de euros. Mas e, portanto, agora vamos falar sobre Lisboa outra vez. Não vou falar, eu estou a dizer a consciência, por acaso sei, porque pedi era de Lisboa, mas tenho um respeito. O Dr. António Costa é Presidente da Câmara de Lisboa. E eu estou, neste precisamente, candidato à Câmara de Lisboa, mas tenho respeito institucional pelo Presidente da Câmara de Lisboa e nunca deixarei de ter. Sabe porquê? Porque só assim é que se faz a política contemporânea. Muito bem. Dr. António Costa, relativamente à capacidade de atrair investimentos de empresas para Lisboa, pelo menos na área das empresas de tecnologias de informação, tem havido um esforço claro. E algumas empresas, por exemplo, que estavam no município de Oeiras, mudaram-se para aqui. O caso da Microsoft é provavelmente o mais conhecido, haverá outros que eu eventualmente desconheço. Como é que este movimento continua a verificar-se, estagnou, vai-se reforçar, há novas medidas que viram a ser tomadas, está contente com o que existe neste momento? A ver, o contexto, como é sabido, é de retração generalizada do investimento. E, portanto, não é fácil haver investimento em contraciclo. Felizmente tem havido. A Câmara de Lisboa, durante muitos anos, não ligou à economia da cidade. Porque a economia da cidade era uma evidência. Acontecia por si, portanto, a Câmara de Lisboa não se tinha que preocupar com isso. E foi mau, porque deixou fugir muitas empresas e muitos postos de trabalho da cidade de Lisboa. E com as empresas e com os postos de trabalho foram muitos habitantes. E por isso hoje temos um objetivo estratégico muito claramente enunciado, que está no PDM, que está na Estratégia Lisboa 2020, que está na nossa Carta Estratégica e que se sintetiza de uma forma simples. Mais pessoas, mais empresas e uma melhor cidade. Temos de ter uma cidade mais atrativa para as empresas e onde seja mais agradável poder viver. Começamos precisamente aqui com a ACL a dar os primeiros passos na mudança dessa estratégia, com a criação aqui há 4 anos ou há 5 anos da Invest Lisboa, uma agência que funciona aqui na Associação Comercial de Lisboa, em parceria entre o município e a Associação, para a atração do investimento estrangeiro. Ao longo destes 5 anos já deu apoio, não quer dizer que tenham todos resultado, mas já deu apoio a mais de 600 projetos de investimento estrangeiro que procuraram localizar-se em Lisboa. Segundo lugar, nós temos que fazer uma promoção internacional da cidade. E a promoção internacional da cidade significa dar lá fora um perfil diferente do que é a cidade de Lisboa. Logo no primeiro Lisbon MBA, os alunos do Lisbon MBA fizeram ao nosso pedido um exercício que era como promover internacionalmente Lisboa. Houve vários projetos, houve um particularmente interessante, que dizia o seguinte: Lisbon is much more than Lisbon. E, no fundo, o que eles diziam é que Lisboa, de facto, é muito mais do que aquilo que nós julgamos que é Lisboa. Já sabemos que é gente simpática, que tem sol, que a comida é boa, que é uma cidade relativamente confortável e segura. Bom, mas depois há tudo o resto que nós não sabemos. Bom, não sabemos que tem uma das maiores redes de fibra óptica que existe à escala europeia. Nós não sabemos que tem um bom nível de vida. Nós não sabemos que é dos maiores cidades universitárias da Europa e um dos maiores centros de investigação internacional e, portanto, isso é algo novo e isso é algo atrativo
para a ligação à cidade. Nós não sabemos, temos 8 voos por dia para o Brasil, 60 voos por semana. Portanto, as pessoas têm que ter esta nova noção de Lisboa e esse é um trabalho muito importante. Depois temos que ter boas condições. Um dos dramas da cidade foi ter havido um desencontro entre a época de maior investimento e crescimento económico do país e, digamos, alguma turbulência na definição do quadro urbanístico da cidade. É muito importante hoje termos o PDM, é muito importante hoje termos a generalidade dos planos de pormenor e os planos de urbanização aprovados e a criação de 3 centralidades empresariais novas, muito importantes. 4, a da Praça de Espanha, a do Luís Polis, a que pode existir na Marchal Gomes da Costa, aproveitando os espaços que estão vazios, e o pluralidade que se pode desenvolver em torno do novo Hospital de Todos os Santos, em Marvila, que é algo muito importante para o futuro da cidade. Depois temos de ter, de facto, atratividade do ponto de vista fiscal. Há uma proposta que eu fiz à Comissão de Revisão do Código do IRC, que é acabar com a derrama. Nós devemos ser dos poucos municípios para quem a derrama é uma receita relevante. Até ao início da crise, recebíamos em regra 100 milhões de euros por ano A Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa. Agora, praticamente os outros municípios não têm derramas baixas. O Porto, 10 milhões. 10 milhões em Sintra, o Porto tinha 20 e tal milhões, Cascais tem derrama de uma única grande empresa. Portanto, somos o único concelho do país para quem a derrama é relevante. As finanças nunca nos disseram quem paga derrama e quem não paga derrama. Há uma coisa que nós sabemos, temos essa lista discriminada, sem identificação das empresas, é que 90% da derrama são pagas por 20 empresas. Portanto, a carga administrativa que existe sobre a generalidade das empresas é enorme para a pouca receita que geram relativamente à receita produzida. Proposta que nós fizemos, acabemos com a derrama, e isso gera uma redução muito importante no IRC. E compensemos a derrama com a participação municipal numa receita que hoje é exclusivamente estatal e que devia ser partilhada com os municípios, que é o IVA. Porque o IVA verdadeiramente é o imposto que ajusta em função da dinâmica económica, que mais incentiva os municípios a empenharem-se em desenvolver economicamente os seus concelhos. Porque quanto mais desenvolver economicamente os seus concelhos, maior receita terão. Segundo lugar, para uma cidade capital, é a mais justa. Porque nós recebemos 370 mil pessoas por dia que pagam impostos nos concelhos limítrofes. Só de viaturas, nós recebemos imposto de 170 mil viaturas e entram-nos por dia quase 400 mil viaturas na cidade, enfim, 200 e tal mil viaturas por dia na cidade de Lisboa. As pessoas dizem, Lisboa está a ganhar imenso dinheiro com o turismo. Muita gente está a ganhar imenso dinheiro com o turismo. O município de Lisboa recebe 0 do aumento do turismo. Porque nenhuma das nossas fontes de receita cresce com o crescimento do turismo. Pelo contrário, há um aumento da despesa a servir os turistas que também nos visitam. Mas o Governo está a pensar em introduzir uma taxa de €1 sobre cada dormida de turistas em hotéis. Há várias soluções, nós próprios temos um modelo pensado. A indústria hoteleira teve uma reação muito negativa a essa taxa. Entendo que não deve ser introduzida até haver uma consolidação do crescimento turístico do destino turístico da cidade de Lisboa. Todos os outros operadores turísticos estão de acordo, a única reserva é dos hoteleiros. Eu creio que nesta fase de crise não faz sentido criarmos mais taxas. Agora, faz sentido porque continuamos a ser dos países da Europa onde os municípios menos participam na receita fiscal. E quando eu digo participar na receita do IVA, não é aumentar o IVA, é uma parte da receita do IVA ser entregue ao município onde o IVA é gerado. E aí era justo, porque o cidadão de Sintra, que vem trabalhar para Lisboa, paga IRS em Sintra, paga IMI em Sintra, paga o IMT em Sintra, paga o imposto automóvel em Sintra, não paga nada em Lisboa. Mas se nós tivermos uma parte da receita do IVA, a despesa que faz na compra do jornal, do café que tome, do almoço ou de qualquer outra compra, reverteria também para a cidade de Lisboa e isso seria mais justo. Mas e deixaria de estar no Orçamento de Estado, não é? Desculpa? Deixaria de estar no Orçamento de Estado, essa receita. Deveria estar nas receitas municipais, mas as câmaras, vamos ver, os municípios nós somos Estado. fazem parte da administração. Ou não? Sim, mas a doutora Maria Luísa Albuquerque fica com menos receita depois. Nós somos Estado. Nós somos Estado local. Não tínhamos dúvidas sobre essa matéria. Porque até agora o que eu tenho visto é o seguinte, vamos ver,
nas contas para Bruxelas, todo o setor público administrativo consolida. Consolida, Claro. sim. Bom, ok. É verdade. e o único setor da administração pública que consolida positivamente a dívida e o déficit são os municípios Posso só e a região autónoma dos Açores. Posso dizer só uma O coisa? Estado e a região autónoma da Madeira é uma desgraça. Claro. Muito bem. Os únicos que contribuem positivamente para a redução da dívida e do déficit, desde há vários anos, são os municípios. Muito bem. Deixa Só uma Dr. nota aqui em Fernando relação ao Dr. António Costa. As dormidas têm relevância. As dormidas têm a relevância. As dormidas têm relevância. No Desde FEF, logo, sim. desde logo para uma coisa. Porque é em razão das dormidas que a estrutura administrativa da administração pública local da Câmara de Lisboa pode ter aquele número de diretores municipais. Sim. Portanto, há um conjunto de diretores municipais que a Câmara de Lisboa tem que resultam do volume total das dormidas em Lisboa. Isso permite... Sim, mas só isso estou a dizer... Mas isso, desculpará, não gera receita, só gera despesa. Não sei se gera... Quer dizer, não só gera despesa, não gera sei, receita. só gera despesa se forem preenchidos. Mas a última nota... Se não forem preenchidos, não só geram uma despesa. última, Não é? só uma Certo ou última, não? só Muito uma bem. última nota. Dr. António Só para Costa. dar nota à Vossa Excelência. Eu, em alguns casos, podia ter mais e não os preencho. Portanto, não faço despesa. Muito bem. Se uma pessoa preenche na íntegra, é evidente que faz despesa. Não, isso é evidente. Isso é... Portanto, só estamos a chamada Isso é... confissão real. Portanto, Bem, Dr. António Costa, por Última nota. favor. Esta dinâmica de trabalho com a ACL e, aliás, com os outros, as associações da área económica, tem-nos permitido desenvolver uma outra linha de trabalho muito importante na área do empreendedorismo. Foi, aliás, por proposta da Invest Lisboa que, numa das edições do Orçamento Participativo, gerou a criação da Startup Lisboa. E que foi localizada aonde? Na Baixa. Precisamente porque é necessário revitalizar a atividade económica da Baixa. Não só do ponto de vista comercial, não só do ponto de vista turístico, mas também do ponto de vista da criação de empresas. E relativamente à questão que o Nicolau colocou, é verdade que há várias empresas que se têm deslocalizado, designadamente nas áreas de tecnologia de informação, de concelhos limítrofes para o centro de Lisboa, mas há sobretudo muitas novas empresas a serem geradas dentro do Concelho de Lisboa, seja junto às universidades, seja no conjunto desta rede de startups que hoje já existe e que se tem vindo a desenvolver e que revelam, aliás, uma grande energia empreendedora que é importante continuar a acarinhar e a estimular. Bem, Dr. Fernando Seara, vamos falar de outro tema, urbanismo e requalificação urbana. Este, provavelmente, é dos problemas que a cidade apresenta. Há várias áreas de Lisboa que, se fossem reabilitadas, certamente dariam um outro aspecto à cidade. Eventualmente já muito se tem feito, mas continua sempre muito por fazer. Quais são as suas propostas nesta área? a questão da requalificação urbana e da reabilitação urbana de Lisboa é uma urgência. Resulta daquilo que eu chamo a constatação objetiva, quer da reabilitação e da requalificação privada, quer da reabilitação e requalificação pública. Ponto. É evidente que há um conjunto de iniciativas que estão sendo e são visíveis em Lisboa, em algumas zonas de Lisboa. É evidente o que no outro dia, no outro debate que fizemos no Instituto Superior Técnico, assumimos, e aqui, repare, não há clivagens, nós temos que, como autarcas e como responsáveis de Lisboa, aproveitar o conjunto dos novos fluxos financeiros resultantes do novo quadro comunitário para trazer para Lisboa o máximo de verbas possíveis, quer para o incentivo concreto à reabilitação e requalificação privada, quer à reabilitação pública. Em algumas zonas de Lisboa, eu acho que emblematicamente a Câmara pode ser exemplo, e sendo exemplo é a realidade mimética para os proprietários privados de proximidade, como também, em algumas situações, ao nível da reabilitação e requalificação urbana, temos que criar, para além disso, outro tipo de incentivos que, com certeza, o quadro comunitário, os mecanismos resultantes de um Jéssica 2 ou um Jéssica 3 nos permita desenvolver. Agora, é claro o seguinte: em alguns casos, a Câmara deve dar o exemplo nos seus bens e nos seus imóveis próprios e, porventura, e aí depende das verbas disponíveis em cada um dos orçamentos municipais nos próximos 4 anos, definir um montante de verba para aquilo que sejam as obras coercivas. É evidente que em Lisboa houve momentos em que nós passávamos nos prédios de Lisboa e nas fachadas de Lisboa, obra coerciva, e continuava lá o painel, obra coerciva, e continuava o painel. Neste preciso momento, vamos ser realistas.
a disponibilidade e a afectação de meios e de verbas e de rúbricas orçamentais para obras coercivas não pode ser elevado. Porventura tem que ser cirúrgico em algumas zonas. Definir as zonas, definir o conjunto dos prédios, dar um exemplo concreto ao nível da reabilitação e requalificação pública municipal e também da requalificação e reabilitação dos bens da Santa Casa da Misericórdia e também, em alguns casos, aqueles que agora... Dos hospitais civis também. Em alguns casos, era isso que eu ia dizer, em alguns casos da propriedade pública da Administração Central, dar ali o exemplo e, situando o exemplo, definir o montante. Aí, para ser rigoroso, eu acho que o montante das obras coercivas em Lisboa, em razão das opções e das prioridades que eu defino para Lisboa, fundamentalmente ao nível do apoio social, tem que ser um elemento muito cirúrgico, muito emblemático, que depois, ao nível da capacidade, da consciência e da visualização concreta dos agentes, se situa. É isso que tenho a dizer. Não vou iludir que os próximos orçamentos municipais em Lisboa, apesar do que li, e de grandes figuras da historiografia política que se tornam especialistas em análise económica, que é uma coisa interessante na contemporaneidade, portanto, os homens da história política já são analistas económicos, o que significa que há coisas excitantes no Gambrinos e portanto, é chamada excitação do Gambrinos, porque é uma coisa excitante, não deixará de provocar, em alguns casos, aquilo que eu chamo o elemento mimético, que, em alguns casos, Lisboa precisa. Muito bem. Dr. António Costa, urbanismo e reabilitação. Gambrinos, não. Situação. Por acaso esta rua também, se fosse mais arranjadinha, não se perdia nada. Mas Aliás, estivemos a falar aqui. É o seguinte. E a Associação provavelmente agradecia tornar esta zona um pouco mais interessante para os turistas. É e para saber os quem são os nacionais. proprietários? Bem, Exato, é isso que eu estou a dizer. Está a ver como eu citei bem, Sr. Doutor? Dr. António Costa. vamos dizer, a crise do crédito mudou radicalmente o paradigma da habitação na área metropolitana de Lisboa, que marcou a área metropolitana de Lisboa nas últimas décadas. Durante as últimas décadas, o que é que aconteceu? Aconteceu que havia crédito fácil para construção nova e crédito fácil para as pessoas comprar, para as famílias comprarem aos construtores a construção nova. E assim, Lisboa perdeu 400 mil habitantes e a área metropolitana se foi alargando em mancha de óleo, primeiro ao longo das linhas de caminho de ferro e depois na margem sul. A crise do crédito acabou com isto. Não vamos ter construção nova, nem vamos ter compra de casa própria, vamos ter necessariamente reabilitação e arrendamento. Não é por acaso que, neste momento, 80% das licenças de construção que emitimos são para reabilitação e só 20% para construção nova. Nós temos que incrementar esta tendência, porque esta tendência é uma grande oportunidade para Lisboa ganhar população. Podemos-lo fazer do ponto de vista fiscal, e foi por isso que classificámos a generalidade da área de Lisboa, com exceção da zona da Expo e de Telheiras, são as duas bolsas mais recentes onde não se justificava, como área de reabilitação urbana. E isto faz com que qualquer obra de reabilitação urbana em Lisboa beneficie de isenção de IMI por 5 anos, prolongável por mais 5, em função do montante do investimento, beneficie de isenção do IMT na primeira transação, beneficie de uma coisa importantíssima, que é quer os custos de materiais, quer os custos da empreitada, são tributados à taxa mínima do IVA de 6%, o que significa uma poupança de 17% relativamente ao custo da empreitada e ao custo dos materiais. Isto é um incentivo fiscal muito possante. Depois, entre a linha verde que criámos de licenciamento e o licenciamento zero, reduziu-se muito a carga burocrática sobre a reabilitação. Agora, acho que podemos ir mais longe. E há 3 programas que me proponho lançar no próximo mandato. Um, em parceria com a indústria, é o programa Renove. Trata-se de fazermos um cabaz de materiais de construção civil que são vendidos a preço reduzido, o que é muito importante, porque a reabilitação urbana pode ser um grande motor, não só para a indústria da construção, mas como toda a indústria que está a montante do fornecimento de materiais. Está concluído a negociação, que foi muito trabalhada com a AIP, e creio que neste momento estamos em condições de lançar o programa Renove. Em segundo lugar, o programa Reabita. Como disse o Fernando Seara,
nós não temos condições de fazer irrestritamente obras coercivas. Não temos capacidade para isso. Agora, temos que ser capazes de seletivamente poder intervir. E se não o fizermos, seletivamente, também a obra coerciva deixa de ter a sua natureza coerciva, porque os proprietários passam a saber que não há risco nenhum, que a Câmara nunca tomará posse. E quando eu digo seletiva, quer dizer o quê? Quer dizer, em primeiro lugar, edifícios que tenham grande visibilidade e que, portanto, o efeito de exemplar seja muito claro. Segundo, que sejam edifícios que, por estarem devolutos, permitam com facilidade à Câmara recuperar o investimento feito, arrendando os edifícios em renda condicionada e, portanto, permitindo não só atrair população, como também remunerar-se do investimento que faz. O que não deve é repetir erros do passado de se lançarem obras coercivas em prédios totalmente ocupados, onde depois a Câmara teve que suportar os custos do realojamento e as pessoas regressadas às casas ficaram a pagar rendas que não comportavam, eram impossíveis de remunerar o esforço de investimento feito pela Câmara. Terceiro projeto, programa, e que eu acho que é o que tem maior, necessariamente vai ter maior fôlego, é o programa que designámos de RER, Energia e Resistência. O próximo ciclo de fundos comunitários permite o financiamento de intervenções sob o edificado para melhorar a eficiência energética e para melhorar a resistência a catástrofes naturais. Isto permite-nos o reforço estrutural para melhorar a resistência antissísmica, que é fundamental numa cidade como Lisboa, e permite-nos a intervenção sobre as coberturas, sobre as fachadas e sobre os vãos para melhorar a eficiência energética. Isto casa bem com o objetivo que o Governo tem, que parte importante dos próximos fundos comunitários sejam utilizados não a fundo perdido, mas de uma forma reembolsável. E isto permite-nos responder a um dos maiores estrangulamentos que hoje existe para a reabilitação, que tem a ver com o acesso ao crédito. Nós, aliás, naquele programa que lançámos, do Reabilite Primeiro e Pague Depois, em que, no fundo, diferimos o momento em que cobramos ao comprador o preço do prédio, vimos bem como há muito investidor que tem capacidade para investir, desde que tenha condições mínimas de acesso ao crédito. E, portanto, se nós montarmos aqui um programa de financiamento, que seja uma espécie de super-recria que permita alargar o financiamento, não tenho dúvidas que vai avançar muito a reabilitação urbana. De qualquer maneira, diga-me só uma coisa, antes de ir ao último. A Câmara tem identificados vários prédios nessas condições de grande exposição e completamente devolutos? Existem vários nessas condições? Existem vários nessas condições. Existem vários nessas condições e, portanto, temos neste momento uma shortlist de quais são os prédios onde podemos começar a avançar com este programa. Última nota. A Câmara conseguiu, no final de 2012, atingir o nível de endividamento líquido zero e conseguiu fazer uma amortização muito significativa da sua dívida bancária. A nossa dívida bancária hoje é absolutamente gerível e corresponde já praticamente só aos empréstimos contraídos a quando da execução do programa de erradicação das barracas e que tem condições de remuneração muito favoráveis. E o calendário da sua amortização normal fará com que nos próximos 4 anos nós vamos reduzindo naturalmente em 50 milhões de euros por ano o nosso endividamento bancário. Portanto, estamos também numa altura em que, desde que o mercado de crédito retome alguma normalidade, nós possamos assumir uma gestão inteligente do nosso nível de endividamento, de forma a poder mobilizar recursos para acelerar a reabilitação de algum património nosso, quer nos bairros municipais, quer relativamente ao centro da cidade. E dos bairros municipais era também importante, porque isso facilitava as condições em que podemos e devemos alienar progressivamente os fogos de que somos proprietários, o que permitiria às pessoas assumirem cada vez mais a responsabilidade pelos bairros, o que é uma condição para a sua boa integração no conjunto da cidade e permitir-nos hoje fazer investimento em habitação acessível, não com grandes concentrações de bairro, como se fizeram nos anos 90, e que hoje seria mais inteligentemente feito, com uma intervenção mais dispersa ao longo da cidade, aproveitando muito dos prédios que estão devolutos na cidade de Lisboa e que assim poderiam regressar a ser reabilitados e regressar também assim ao mercado.
Muito bem. Doutor Fernando Seara, uma das... Posso só dar uma nota Faz favor, sobre esta matéria? as suas notas. Em relação à situação financeira? É evidente que o Dr. António Costa saneou parte das contas através daquele fluxo financeiro dos 271 milhões resultantes da ANA, certo? Mas é também discutível que hoje em dia o prazo de pagamento da Câmara de Lisboa ultrapassa os 120 dias, o que significa que há dificuldades indiscutíveis de tesouraria. Havendo dificuldades indiscutíveis de tesouraria, significa que os fluxos de entrada de dinheiro não são aqueles que estavam previstos no orçamento. E não sendo aqueles que estavam previstos no orçamento, implica todo o cuidado naquilo que chamam as ponderações que se podem fazer das amortizações progressivas ainda de toda a dívida bancária nos próximos 2 a 3 anos. Estou a dizer isto com o sentido da responsabilidade, porque o sentido da responsabilidade é evidente que a dívida de Lisboa serão os 328 milhões de euros, mas para além disso, Lisboa tem 415 milhões para provisões e outros riscos. E essa questão, e principalmente este aumento do prazo de pagamento, que é um aumento importante, significa aquilo que eu há bocado estava a dizer ao Nicolau. Hoje em dia nós temos que ter consciência de que há aquilo que se chama o orçamento da receita, que cada uma dos nossos responsáveis das finanças nos faz, e ao mesmo tempo temos a ponderação exata ao mês, aos 60 dias, em razão do cumprimento e da necessidade do cumprimento efetivo da lei dos compromissos, do dinheiro que nos entra perante os pagamentos que temos que fazer. E nessa matéria não estamos a ser suficientemente serenos na ponderação financeira. O esforço é indiscutível que cada um de nós tem que fazer, é um esforço, hoje em dia, de verificação de uma realidade. O dinheiro que entra pode não ser o dinheiro que contamos que venha a entrar. Claro. Certo? E essa questão... Não, mas eu estou a dizer isto por uma questão simples. Porque, em alguns casos, o Dr. António Costa saberá que a lei dos compromissos exige a avaliação das disponibilidades de tesouraria a X dias, e a disponibilidade de tesouraria a X dias, se não for concretizada no momento em que se faz ou a conclusão da adjudicação do concurso público, ou do concurso limitado, ou até do ajuste direto, significa a derrapagem do prazo com todas as consequências financeiras para a autarquia. Vamos ver. Posso só dar 3 notas rápidas. Primeiro, dificuldades de tesouraria. Creio que toda a gente tem dificuldades de tesouraria nos dias que correm. Nós, com a lei dos compromissos, temos tido algum conforto, pela simples razão que antes da lei dos compromissos existir, que nós, desde 2007, que criámos, entre aspas, um segundo orçamento, que foi um orçamento de tesouraria, com o qual fomos gerindo a Câmara. E foi assim que nos conseguimos reduzir 350 milhões de euros de dívidas a curto prazo a fornecedores, conseguimos baixar dos 360 dias que havia de prazo de pagamento e fomos reduzindo a dívida de médio e longo prazo. Para dizer António, seguinte, você sabe qual é o prazo de pagamento em Sintra? Sei, o prazo sei. de pagamento em Sintra são 20 dias. É impossível não saber, porque todos os dias você diz isso nos Tá bem, jornais. então E eu também leio. Então E eu já também sabe. leio, e eu também leio os jornais. Mas ouça, Eu leio- não, mas só para tranquilizar. Eu é que não leio. Eu não preciso ser Não, mas tranquilizado. só para tranquilizar pelo Eu não seguinte. preciso de ser Não, tranquilizado, ouça, eu só preciso dizer a realidade. Está bem, mas só para tranquilizar. É por isso que estou aqui. Certo, mas só para tranquilizar, que é o seguinte, com os 120 dias não se apoquente. Apoquento-me. Não, ouça, deixe-me... Apoquento-me, Não, sabe mas porque é que me tem que ouça. apoquentar? Não, posso Ouça, ouvir. Deixe-me explicar-lhe. Faz favor de explicar. Deixe-me explicar-lhe. Apoquenta-se a seguir. Mas Não. explicar dentro da lei. Explicar dentro da lei. Vamos ver, esses 120 dias, 131. resultam, posso terminar, resultam basicamente de ter havido uma dívida acumulada com a Cimtejo, fruto da frustração da negociação que se tinha feito com a EPAL. Porque nos termos da negociação da EPAL, onde estava prevista a venda da rede de saneamento em baixa, nós deixaríamos de pagar a taxa a Cimtejo. E quando se frustrou a negociação,
nós não tínhamos orçamentado, e foi a dívida da Cimitejo. Se retirar a dívida da Cimitejo e tiver só a outra dívida a fornecedores, vai ver que a dívida está abaixo dos 90 dias e a cumprir António, os limites. doutor António, posso? Última nota. Posso? Última nota. Deixa só acabar. É assim, está nos 80 e tal dias. A dívida sem a Cimitejo está nos 80 e tal dias. Terceira e última nota. Vocês desculpará, mas eu também acho que é um bocado exagerado a forma como desvalorizam sistematicamente a redução que foi feita da dívida de médio e longo prazo. Primeiro, porque os 271 milhões de euros da alienação dos terrenos do aeroporto foi só metade do que nós reduzimos da dívida. Mas, sobretudo, há um outro dado. É que o acordo sobre os terrenos do aeroporto não foi nenhuma prenda que o Governo nos deu. Claro. Foi a conclusão de uma negociação de um processo que se iniciou em 1989, que foi intentado judicialmente pelo então Presidente Nuno Cruz Abcacis, que se arrastou ao longo de todos estes anos e que se concluiu favoravelmente, neste momento, por várias razões, uma das quais, porque nós conseguimos concluir o registro da totalidade do perímetro aeroportuário em nome do município de Lisboa no registro predial. Agora, e depois por uma outra razão, é porque ninguém o resolveu antes. E tinham tido a possibilidade. Olha, eu tive um antecessor meu que foi Ministro das Obras Públicas. Podia ter resolvido, não resolveu. Tive outro antecessor meu que foi Primeiro-Ministro, quando tinha sido Ministro das Obras Públicas, passou a Presidente da Câmara. Podiam ter resolvido, também não resolveram. Tiveram N hipóteses de resolver. Acontece o seguinte, desculpará uma coisa, se há alguma coisa que têm a dizer é parabéns por termos resolvido uma coisa que ninguém tinha resolvido desde 1989. Agora, desculpe lá com franqueza. Doutor Fernando Seara. Só uma nota. Parabéns também ao Ministro Miguel Relvas por ter dado toda essa colaboração para pagar de uma só vez todas as dívidas resultantes dessa matéria. Como você aceitará, eu não estou... Repare bem, ninguém faz nenhuma crítica, como você sabe, você e o Dr. Rui Rio, o Dr. António Costa e o Dr. Rui Rio, sobre esta matéria, até fizeram uma cimeira no Porto, certo? Fizeram uma cimeira no Porto, daqueles vossos encontros no Porto para refletir em conjunto sobre Porto e Lisboa. E o Dr. António Costa pôs em cima da mesa 271 milhões e o Dr. Rui Rio... Não pôs nada, eu pus no banco para pagar a dívida que lá estava. Não pôs... Pôs em cima da mesa, eu repito, os 271 milhões de euros acordados com o Governo, com este Governo, para serem pagos de uma única vez a 17 de dezembro de 2012, para que não houvesse nenhum problema na privatização da ANA. Não foi a 17, foi a 31 de dezembro. 17. Desculpe, foi... Fernando, tu desculpa uma coisa. Olhe, desculpe lá, pergunta à atual Ministra da Justiça e à atual Ministra das Finanças a angústia que foi para no dia 31 de dezembro... Olhe, e pergunta ao Dr. Rui Pena, que era o nosso advogado, a angústia que foi para até às 8 da noite, conseguirmos que o Tribunal homologasse a transação judicial e o dinheirinho pudesse entrar no Instituto de Gestão da Contabilidade Pública, o registro do pagamento da dívida. Sabe porquê? Porque quem estava sobretudo ansioso pelo pagamento era o Estado, que precisava de comunicar a Bruxelas, claro, dia 31 de dezembro de 2012 havia menos de 270 milhões de euros de dívida pública. António, fomos nós os maiores contribuintes para a redução da dívida pública do ano passado. Eu estou a dizer o acordo feito, não estou a dizer a entrada de dinheiro. Você nessa coisa é muito subtil, mas, desculpe lá, eu estou a fazer o momento do acordo, não estou a momento da entrada do dinheiro. O dinheiro tinha que ser ao fim de ano por causa disso, todos nós sabemos. Estou a dizer, o acordo concluído com Rui Pena Associados. Vamos pôr as questões lineares para depois não dar a entender que uma pessoa está a falar do que não se sabe. Sim, houve um acordo. O dinheiro entrou porque tinha que entrar, por todas as razões, até 31 de dezembro. Nós sabemos. Pois tinha. Agora estamos a dizer o momento do acordo. E o momento do acordo tem datas. E isso é importante.
Não estamos a dizer o contrário. O acordo certo? foi julho. O acordo... Sabe uma coisa? Porque é simultâneo, ao Dr. António Costa, sabe porque é que é? É simultâneo, agora vou-lhe dizer, é simultâneo, 17 de dezembro, o dia em relação ao qual você assume, e a Câmara assume, só quando assume uma responsabilidade financeira sobre o Dexiana Pool. É contemporâneo. É contemporâneo uma coisa de outra. Franziana, enfim, não vamos incomodar toda a não gente sei, com pois. mas desculpa, são duas coisas distintas. Primeiro, a negociação com o Estado foi concluída em julho de 2012. Levou muito tempo a concretizar-se, porque, como sempre acontece nestas coisas, os serviços são muito resistentes. E os serviços jurídicos da ANA passaram todo o verão a procurar inviabilizar o acordo que tínhamos assinado com o Governo. E relativamente ao acordo com o Governo, também estava a ser duplamente injusto. Quem? Primeiro... Eu? Sim, estava a ser duplamente injusto. Por um lado, estava a retirar da fotografia quem também merece estar na fotografia, porque foi uma parte decisiva do acordo, que foi o então ministro Vítor Gaspar. É isso que eu ia dizer. Em segundo lugar, também está a ser muito injusto em querer, porque também ninguém é parvo aqui nesta sala, em querer desvalorizar o acordo, invocando o santo nome do Miguel Relvas, porque não seja mal agradecido que todos nós ouvimos o Miguel Relvas a dizer que só Deus sabe quando gosta de si e que até ia mudar de tomar para Lisboa para poder votar em si. Portanto, não deve ser mal agradecido relativamente aos seus apoiantes. Não deve ser mal agradecido relativamente aos seus apoiantes. Agora. Só uma nota, como você sabe, ele gosta demasiado de si. Mas agora não vamos trocar de quem é que ele gosta mais, senão a Marta fica aflita. Embora seja de Sporting, por acaso. Embora seja de Sporting. Você hoje está com o Sporting Olha, em então cima afinal da gosta do mesa. Nicolau. Pronto, está resolvido o problema. Nunca pensei que você sofresse tanto. Sofre bem. Olha, gostava de lhe perguntar o seguinte. Não sofra tanto, não é claro? Não. Uma das histórias que eu ouvi há uns anos... Ouviu? Ouvi, e nem o Dr. António Costa era Presidente da Câmara, nem o Dr. Fernando Seara era candidato à Câmara, portanto já foi noutros presidentes. Ouviu. É que havia um senhor que queria abrir uma janela no seu edifício. E um amigo disse logo, não penses nisso, vais pedir autorização à Câmara e isso vai demorar meses e meses. Então como é que é de fazer? Então, faz o seguinte, abre a janela e depois vai pedir autorização à Câmara para fechar a janela. Bom, ele fez isso e a Câmara não o deixou fechar a janela. Não sei se a história é verdadeira, se não é, e portanto ele ficou com a janela. Mas o que eu gostava de lhe perguntar era o seguinte, do seu ponto de vista, os serviços da Câmara de Lisboa são hoje menos burocráticos, mais eficientes e mais amigos dos cidadãos do que antes do Dr. António Costa ter chegado à Câmara? Eu não vou definir os serviços antes e depois. Nunca me vai ver isso. Não vejo antes nem depois. Cada um dos funcionários públicos portugueses cumpre a lei no entendimento que faz da lei. As lideranças servem para fiscalizar, para controlar e fazer processos de auditoria constantes para ver se a lei, os regulamentos municipais são cumpridos. É assim que se afirmam as lideranças. O atual Presidente da Câmara tem feito as lideranças servem para isto. Não, com certeza não faz a mesma coisa na sua estrutura empresarial. O que nós fazemos, o que nós temos que fazer, com a dimensão do conjunto dos milhares de trabalhadores que tem o Dr. António Costa, com a dimensão dos menos milhares de trabalhadores que eu tenho em Sintra, e portanto nós estamos aqui a ponderar, o que eu tenho que fazer é um processo de controle interno, sistemático, sobre o cumprimento das normas e dos regulamentos. E é evidente ter a noção de que nos últimos tempos houve, no conjunto da organização normativa portuguesa, um conjunto de mecanismos de agilização, licenciamento zero, todos estes processos, que necessariamente são diferentes naquilo que se pode chamar a ponderação da janela aberta e que não teve autorização para fechar, até porque eu conheço essa história de tertúlias municipais. Agora, o que eu estou a dizer e o que eu digo é o seguinte, hoje, por exemplo, em alguns casos os mecanismos do licenciamento zero, no conjunto das principais autarquias portuguesas, exige muito mais responsabilidades ao nível do quadro da fiscalização do que exigiria até agora. Porquê? Porque é evidente que o licenciamento zero implica um mecanismo de controle efetivo
por parte da Câmara e dos municípios para a verificação das condições que permitam o licenciamento zero. E a Câmara não tem feito isso? Ou não tem capacidade para fazer isso? Eu acho que a Câmara tem que ter capacidade para fazer isso, tem que ter capacidade para ver o que é feito, tem que ter capacidade para fiscalizar no cotidiano, tem que ter esta noção, se quiser, Nicolau, que é a responsabilidade, e nestas questões não falo nem antes nem depois. Porque, em primeiro lugar, estamos a falar de pessoas concretas. E uma pessoa concreta, seja fiscal, assistente operacional, engenheiro ou arquiteto, tem uma responsabilidade concreta. Temos que saber se há mecanismos de controle efetivo, se há regras indiscutíveis de auditoria interna, se há o conjunto dos processos inerentes aos riscos da prevenção e da corrupção, que são exigidos pela lei, que foram enviados para o Tribunal de Contas, que são fiscalizados e acompanhados. É isso que temos que fazer. E isso, tendo que fazer, temos nós, ao nível da liderança contemporânea, arranjar mecanismos de nós próprios controlarmos. Ninguém, hoje em dia, ouço para aí um conjunto de personalidades que não sabem nada sobre esta matéria a perorar sobre isso. Porque indicam aquele deixou fazer, não és tu, aquele deixou fazer. E a pergunta é assim, aquele deixou fazer porquê? Em que termos? Quem é o senhor para dizer? Agora, digo-lhe, nas grandes câmaras, hoje em dia, é indiscutível que a Câmara de Lisboa terá que fazer isso, eu farei isso. Os mecanismos, com certeza o Dr. António Costa também o fará no princípio da legalidade, os mecanismos de controle interno e de auditoria permanente são exigíveis. Nós temos hoje em dia um quadro totalmente diferente do que existia há 4, 5 e 6 anos. E esse quadro, Nicolau, é fundamental. Hoje, nessa sua tese, dessa história que lhe contaram, isso aí, que lhe contaram, é mais fácil isso acontecer. Sabe porquê? Porque é mais fácil abrir um estabelecimento que não tenha a licença de utilização compatível com a nova atividade que vai ser desenvolvida. E, em alguns casos, vou-lhe ser sincero, em Lisboa, como noutros municípios, é preciso ter cuidado com estas realidades e é preciso ter muito cuidado e desencadear mecanismos de fiscalização já, para que não haja, por exemplo, atividade parabancária em algumas situações que não podem desenvolver essa atividade parabancária. Por exemplo. Dr. António Costa, a Câmara de Lisboa é hoje mais amiga dos cidadãos e mais ágil na resposta, quer a investidores, quer a particulares, sobre alguma coisa que queiram fazer na cidade? Ou ainda está longe do que desejaria? Espero que seja e espero que continue a melhorar, porque acho que é necessário estar sempre a melhorar. Agora, a verdade é que hoje temos não só um quadro legal mais ágil, embora não tão ágil ainda quanto eu gostaria. Eu acho que temos que avançar rapidamente para o controle, para a responsabilização dos autores dos projetos, como já acontece hoje para os projetos das especialidades. Hoje, os tempos de licenciamento são significativamente menores. Ainda esta semana, o diretor-geral da Cartier, quando veio cá inaugurar a loja, na nova loja na Avenida da Liberdade, nos felicitou pelas condições de licenciamento que tinha encontrado. Tinha dito que ia ser um drama terrível licenciar uma obra em Lisboa e que foi uma coisa fácil e rápida. E eu acho que tem que ser isso. O que é que as autoridades públicas têm que garantir? Têm que garantir regras claras, têm que fiscalizar o cumprimento das regras e têm que agilizar o máximo possível. Porque quem quer investir cumprindo as regras, nós só temos que ajudar a que o investimento exista e é o cumprimento das regras. Essa é a função e acho que esse paradigma é um paradigma que tem que ser rapidamente mudado. Dr. António Costa, uma cidade para atrair pessoas e, sobretudo, para atrair jovens talentos, precisa também ter uma envolvente cultural claramente simpática, não sei se será uma movida, mas qualquer coisa que atraia também as pessoas. Uma cidade que esteja na moda. Lisboa tem tido boas referências a nível internacional, isso é um facto, mas a contrapartida disto é que, se calhar, há algumas coisas que atingem aqueles que já vivem em Lisboa. Provavelmente conhece uma carta aberta a António Costa sobre o ruído autárquico, que foi escrita pelo Luís Neto Galvão, advogado, membro do movimento Nós Lisboetas, e onde ele diz que o senhor tem dado extrema atenção
à atração noturna e à movida noturna, sobretudo lá embaixo junto ao Queixo de Dré, mas tem dado muito pouca atenção ao ruído que provoca e ao incómodo que provoca aos moradores da zona. Como é que consegue compatibilizar estas duas realidades? Eu acho que essas duas realidades são no limite inconciliáveis. E tenho dito, é o tema de maior... Toda a gestão da cidade é uma gestão de conflito de interesses. De quem quer andar na rua livremente e de quem quer andar de carro, quem quer estacionar de qualquer maneira e quem quer os passeios livres. Agora, onde é mais irredutível o conflito tem a ver com o sossego a que os residentes têm direito e a animação, que é positiva para a cidade e que é uma consequência dessa dinâmica económica. Nós fizemos ao longo do último ano um grupo de trabalho que integrou vereadores de várias forças políticas, desde o PSD, o vereador Sá Fernandes, vários vereadores, associações de moradores, os representantes da indústria da noite, se assim se pode dizer, para procurar um ponto de equilíbrio. Agora, o ponto de equilíbrio é extremamente difícil, porque nós podemos, como a lei impõe, limites à emissão de ruídos por parte dos estabelecimentos. E nós conseguimos ir lá medir, e no limite dos limites, podemos obrigar os estabelecimentos a cumprir ou encerrar os estabelecimentos. Agora, a grande fonte de ruído, hoje em dia, já não vem nos estabelecimentos. A grande fonte de ruído existe da rua. Fora dos estabelecimentos. Existe fora da rua. Existe fora dos estabelecimentos na rua. E aí é muito difícil disciplinar. Porque as pessoas dizem, é preciso uma lei para proibir as pessoas a beberem na rua. Não há essa lei, nem conheço nenhum país que tenha essa lei. Aqui há 2 anos, quando foram logo assim às eleições autárquicas em Espanha, há 2 anos, fui visitar o meu novo colega de Barcelona, o Sr. Trias. Depois de anos socialistas, a direita ganhou em Barcelona. E ele diz, uma coisa que eu queria saber é como é que vocês resolveram este problema do botelhão e acabaram com isto das bebidas na rua, porque isto aqui é insuportável. Isso, olha, não resolvemos. Não me diga uma coisa dessas. Eu julgava que era só cá que havia esse problema. Mas, não, infelizmente não é só cá. Quer dizer, esse é um problema que se tem vindo a generalizar. No Bairro Alto nós fechamos todas as lojas de conveniência a partir das 8 da noite, para que deixassem as lojas de conveniência de vender as bebidas para a rua. Bebidas alcoólicas, a partir das 8 ou das 10 da noite, eles não fechamos as lojas, por e simplesmente. Depois ninguém está lá para controlar se vendem gasosas ou se vendem cervejas. Quer dizer, portanto, fechamos as lojas de conveniência a partir das 8 da noite. Não é uma medida muito inteligente, porque uma loja de conveniência dá jeito. Todos nós já nos deu jeito de comprar alguma coisa às 10 da noite e que estivesse aberto. Portanto, não foi uma medida inteligente, mas foi a medida possível. Deu resultado. Bom, o que é que apareceram a seguir? Apareceram os mochilheiros, não é? Que andam com uma mochila de cerveja, copos de plástico e fazem psh, e enchem o copo de cerveja. Passámos a fiscalizá-los para terem licença de venda ambulante. Ora, não podemos proibir a venda ambulante irrestritamente. Porque, além de mais, o que nós verificamos é que quando proibimos na proximidade e conseguimos controlar na proximidade, depois vamos ver ali a Calçada do Combro? A Calçada do Combro ou a subida do Elevador da Glória, e lá vêm eles com as garrafas de cerveja a comprar no supermercado. Estão as lojas abertas. O que é que fazemos? Proibimos a venda de cervejas, de garrafas de litro na cidade inteira. Portanto, há aqui um problema cultural que é de muito difícil solução. Eu adorava dizer assim, tenho solução. Infelizmente, olha, tenho que reconhecer, não tenho solução. O que é que podemos fazer? Podemos ir limitando, podemos ir controlando. Reduzimos os horários no Bairro Alto. Grande gritaria. Toda a gente a dizer, não pode ser, o Bairro Alto é fundamental, há milhares de gente que vem só a Lisboa só por causa da noite do Bairro Alto, não podem fechar às 2 da manhã. Bom, lá se conseguiu estabilizar os horários do Bairro Alto. O que é que aconteceu? A pressão sobre a bica aumentou imediatamente. Quando se fez um investimento grande na Rua Nova do Carvalho, foi porquê? Porque a Rua Nova do Carvalho era uma rua onde havia muito pouca gente a viver, onde havia uma enorme densidade de prostituição, onde havia já uma série de bares que estavam, digamos, entre aspas, semi-decadentes, e era uma oportunidade de deslocalizar essa movida de uma zona mais residencial para uma zona menos residencial. Bom, o sucesso foi total, foi excessivo o sucesso. O sucesso foi excessivo. Mas, ouça, quer dizer, se aquilo acontece,
Eu não sou liberal, é sabido, quer dizer, mas há mínimas coisas em que o mercado tem que funcionar. Se aquilo funciona é porque, de facto, há oferta e há procura. Bem, Dr. Fernando E essa é uma identidade. As pessoas durante anos lamentaram-se a dizer, em Lisboa, com o tempo que temos, as pessoas não vivem na rua. Devia ser como em Espanha, que vêm todos para a rua, estão as praças cheias, as ruas cheias. Pronto, olha, aí está. As pessoas ouviram isso e foram todas para a rua. Pronto, é assim que está. Dr. Fernando Seara, este problema tem solução para ele ou também não tem solução para ele? Este problema é um problema perturbante de Lisboa, porque houve muita gente que comprou casa na convicção, nesta zona, entre o Bairro Alto e o Caixo de Sodré, na convicção de que tinha uma lógica de silêncio, porventura real. Fez um investimento significante e, de repente, em razão destas mudanças de hábitos e, em alguns casos, das lógicas de horários de funcionamento, passou a ter a pressão noturna constante. Depois, aliado a uma questão real de Lisboa, que é a limpeza. Se vocês forem reparar, é neste quadro de limpeza que, porventura, o esforço da Câmara é um esforço localizável entre o Caixo de Sodré e o do Bairro Alto, e, porventura, deixa outras grandes partes da cidade sem a limpeza que é necessária. É indiscutível que agora até abriu e foi cortado ao trânsito, em razão de, com certeza, um pagamento substancial por parte dos titulares, uma determinada zona e rua do Caixo de Sodré. Mas se nós repararmos, é nessa rua onde, com certeza, a questão da isenção total significa, no outro dia de manhã, a prioridade da limpeza. Ou seja, a prioridade da limpeza é alguém que beneficiou de uma isenção concreta. Se formos ver, não é nestes próximos anos, o desenvolvimento, e que está aqui o professor arquiteto Manuel Salgado, a lógica de percepção e de cooperação estratégica entre o município de Lisboa e a administração do Porto de Lisboa para desencadear mecanismos de deslocalização concentrada, como acontece em algumas cidades europeias, de zona noturna para certos espaços, sem pôr em causa as características específicas de algumas zonas, Bairro Alto, mas e sem pôr em causa o conjunto dos direitos e das expectativas jurídicas adquiridas por algum conjunto de titulares. Porventura, uma reflexão que o planeamento urbano da Câmara de Lisboa possa fazer para 4, 5 e 6 anos, repensar os mecanismos da chamada Noite de Lisboa para um espaço que seja complementar no âmbito do Porto de Lisboa, que não perturbe quem comprou, e comprou, em alguns casos, como o Dr. António Costa sabe, caro, na expectativa de fim de vida, de viver no centro da cidade, num núcleo específico de Lisboa, e de repente acorda às 4 da manhã com as garrafas de cerveja de 1 litro, que na verdade ou são vendidas na rua, ou são compradas na deslocalização entre o Bairro Alto e o Caixo de Sodré, passando pela calçada do Combo. Porventura, num âmbito de cooperação estratégica entre os principais partidos, os principais responsáveis, pensar nisso. Pensar isso com a administração do Porto de Lisboa, pensar isso com razoabilidade contemporânea, porventura sem pôr em causa aquilo que está feito, mas fundamentalmente salvaguardando o bem-estar das pessoas. Porque quando nós estamos a dizer isto, estamos a dizer, é evidente que o quadro de fiscalização não existe. Mas, se forem àquela zona do Caixo de Sodré, às 6 da manhã, ainda não é dia, mas já é dia. Mas atenção, mas isso agora acabou-se com os after hours. Depois as coisas. Porque vão surgindo. Então se acabou. Eles existem. Vamos ver. Não. Vamos ver. Sabe uma coisa? Nós temos que correr atrás das dinâmicas. Uma das coisas que se inventou, a certa altura, foi os after hours. Que era quando tudo fechava, voltava a abrir meia hora depois para o serviço de pequenos almoços que assegurava no fundo a continuidade. Acabámos com isso. E andamos em cima. Se respeitam todos, se calhar não respeitam, mas é para isso que serve a Polícia Municipal, é para andar lá em cima e pode ir mesmo encerrar. Eu estou convencido que nunca nenhuma Câmara encerrou tantos estabelecimentos como nós fizemos. Havia zonas, por exemplo, uma zona que aqui há uns anos, Quantos o Pedro estabelecimentos é que a lembra-se Câmara disso, encerrou? estava nessa altura na Câmara,
que era constante foco de queixas, que era as janelas verdes. Eram 3 bares nas janelas verdes. E um após o outro não cumpriram e acabaram mesmo por encerrar. Na zona de Santos, vários foram encerrados. Ainda agora na Rua da Condessa, ali na freguesia do Sacramento, ao pé do Largo do Carmo, tivemos que encerrar um. Portanto, quando os estabelecimentos não cumprem, a legislação não o facilita, mas agora até adotámos uma interpretação mais inteligente da legislação e torna-se mais fácil e temos conseguido encerrar estabelecimentos que não cumprem. A dificuldade que eu registro é relativamente à envolvente noturna. Agora, há uma coisa que a sociedade, em geral, se tem que mobilizar, porque também há aqui modas. A ideia do Porto é uma ideia que já todos tivemos. As docas abriram e foram um enorme sucesso. A zona da Expo, aquela primeira linha de rio, da zona norte, teve os seus tempos. Agora, há modas também nestas coisas da noite. Quer dizer, houve uma altura que era 24 de julho que estava a dar. Agora está a dizer outra zona que está a dar. Quer dizer, e não vale a pena nós termos esta ideia de que, com planos quinquenais, regulamos essa dinâmica do mercado. Mas nós... Porque temos eu, pessoalmente, acredito pouco nisso. Acho que temos que disciplinar. Temos que disciplinar. Eu tenho sempre dito que, no limite do conflito, a Câmara tem que estar do lado do residente. Tem que estar do lado do residente, porque é aquele que não se pode deslocalizar. Claro, não se pode deslocalizar. Mas você agora, é mais liberal do que eu. Eu sou mais liberal, sim. Eu não acredito numa Câmara que diga, os senhores agora vão todos divertidos para a frente do rio. Não acredito. Porque estão lá os estabelecimentos, porque é que eles não vão para lá? Não é isso. Quer dizer, por alguma razão não vão. Não é isso. Quer dizer, por que razão é que os estabelecimentos da Rua Nova de Carvalho estão a dar mais do que os estabelecimentos das docas aos estabelecimentos da zona da Expo? Você sabe muito bem. Por alguma razão há de ser. Você sabe muito bem porque é que é. Por um conjunto de fatores, onde o conjunto da mobilidade interna é mais atrativo. António, desculpe lá, é evidente que você, até o limite do funcionamento do metro, se você for à saída do metro da Brasileira, o que é que vê até ao limite? Toda a gente que vem, toda. Portanto, tem um conjunto de fluxo em contínuo, certo? Que se vai abastecer logo. Porque depois você tem as características, tem o largo, começa a descer, tem a zona da calçada do Combro, esquerda, aberta. Esquerda, aberta, esquerda, aberta, esquerda, aberta. Não tem nada extraordinário. Fernando, vamos ver, num mundo ideal... Vamos lá ver. Eu sei que nessa matéria você assumirá e assume, eu, em alguns casos, acho que a Câmara pode ser regulador. Pode ser regulador e pode, em alguns casos, ser cooperante no desenvolvimento estratégico. Desculpe dizer-lhe, pode ser cooperante. Neste, precisamente, aquelas pessoas que fizeram o investimento que você sabe que fizeram, alguns dos quais você conhece muito bem, relevante naquela zona... É evidente, a partir das 3 da manhã estão em insónia permanente. Não sei, aí só se for uma aliança tática com a farmacêutica. Mas isso não acredito porque o farmacêutica concorre com as é pena de estar de corpo inteiro em Lisboa, porque tivesse uma folgazinha para um romance policial, você daria um extraordinário romancista. Mas assim... um extraordinário romancista. De infabulação. Até ajudava o Woody Allen a fazer o filme. Portanto, era uma questão sinérgica. E, muito portanto, bem, assim a propósito disto, eu gostava de colocar uma última questão, porque chegámos ao fim do nosso tempo, que tem a ver com a oferta cultural da cidade de Lisboa. Dr. Fernando Seara, a Câmara deve ter uma política de apoio à oferta cultural ou deve deixar o mercado funcionar? Nos bares o Dr. António Costa é liberal, na oferta cultural é interventivo. Mas eu acho que a Câmara nessa matéria... Está bem, mas eu não estou a dizer o contrário, eu estou a fazer a confissão do que você é. Você está a ver que eu identifico claramente. Eu acho que a Câmara Municipal de Lisboa, em razão da sua dimensão, das suas características, em razão do que é Lisboa, deve ter uma política cultural ativa, deve utilizar todos os mecanismos. Por exemplo, acho que no turismo pode aproveitar e desenvolver o turismo religioso, que é hoje em dia, para um conjunto de novos turistas, um elemento atrativo. Mesmo que o Dr. José Sá Fernandes não goste, eu gosto do turismo religioso. Acho que há igrejas de Lisboa fantásticas para visitar, mesmo que você não goste, sente-se bem. Ele? O quê? O que é que foi? O homem é crente e tudo, vai à missa todas as semanas. Eu não estou... Sr. António Costa, eu conheço o Dr. Sá Fernandes há tempo suficiente para saber... Aqui sou crente, eu, mas não quer dizer que seja crente todos os domingos. Portanto, é o chamado... É o crente esporádico e, portanto...
Não, Mas posso dar uma nota? sob esse ponto de vista, este debate tem sido muito rico, porque descobrimos que o Dr. Sá Fernandes vai à missa, o Dr. António Costa é liberal e o Dr. Fernando Seara é realmente um verdadeiro socialista. E, portanto, eu estou surpreendido Não, este debate. está enganado. Está enganado. Não é socialista, é um regulamentador, é um planificador. Sabe uma Um coisa? planeamento rígido. Sabe uma coisa? Sou social-cristão. Agora, de vez em quando, tem outras vertentes. E quando os sociais-cristãos assumem outras vertentes, você não se preocupe. Eu sou social-cristão. O primeiro meu momento de contacto com a cidade de Lisboa foi num tempo de um presidente que era social-cristão, fez muito por Lisboa, ninguém me ensina o que era, chamava-se engenheiro Nuno Cruz Abcacis. E só lhe estou a dizer isto com o sentido de que, porventura, o Dr. António Costa é Presidente da Câmara, nós temos de ter essa dimensão ética de assumir que estou perante o Presidente da Câmara de Lisboa. Mas eu, com o engenheiro Nuno Cruz Abcacis, conheci muito a Lisboa. Lisboa profunda, Lisboa sozinha, e, em alguns casos, hoje, vindo a Lisboa, conhecendo Lisboa, vejo muita Lisboa só, muita Lisboa sozinha, muita Lisboa sentida. Mas isso não quer dizer nada, que estão aqui dois cidadãos diferentes na perspectiva da gestão do dia-a-dia de Lisboa. E a gestão do dia-a-dia de Lisboa tem a ver com duas personalidades diferentes. O Dr. António Costa tem a sua, eu tenho a minha. Cada um dos lisboetas assumirá a opção nestes termos, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma angústia, sem nenhum sentido de perturbação. Trabalharei com o Dr. António Costa, como o Dr. António Costa, de certeza, trabalhar comigo. Cada um de nós dará a Lisboa o melhor que sabe e o que pode nos próximos 4 anos. É isso que lhe queria dizer. Sem nenhuma mágoa, nenhum sentido. Até por o seguinte, como você sabe. Uma pessoa que hoje, nos últimos 6 meses, foi considerado dinossauro, há de ter aprendido alguma coisa com o dinossauro. Ou seja, teve tempo para aprender tudo. Inclusive, teve tempo para ensinar a outros como é que se manda abrir uma janela, para depois não a dar ordens para fechar. E gostei de ouvir esse ponto. Muito bem. Eu queria concluir este debate, como normalmente se faz em televisão, pedindo a cada um dos oradores para dizerem num minuto porque é que devemos votar num ou noutro. Faz favor. Eu acho que depois acabávamos. Muito bem. Que acho que era uma questão. Muito bem. Eu não posso deixar passar a oportunidade para vos fazer aqui uma pergunta de matérias que são económicas, mas que têm a ver com a associação também. E tinha 2 questões para colocar. A primeira tem a ver com, já falaram sobre a parte do Porto de Lisboa, a preocupação que têm sobre o desenvolvimento dessa matéria. No passado, eu penso que terão a ideia, mas se não ficam a saber, tanto a Câmara de Lisboa como a Associação Comercial de Lisboa eram acionistas do Porto de Lisboa. E eram acionistas, eu penso que não pelos dividendos que o Porto de Lisboa nos podia entregar, mas sim pela componente estratégica em que tanto a Associação das Empresas como a Câmara deviam estar presentes. Ou seja, eu penso que a estratégia do Porto de Lisboa devia estar intrinsecamente ligada à Câmara de Lisboa, mas também aos empresários que beneficiam e que trabalham e que promovem o desenvolvimento da cidade. Portanto, queria ouvir a vossa opinião sobre esta matéria, se acham que no futuro nós podíamos contar com uma outra fórmula, não será obviamente como acionistas, até porque não será óbvio que vamos fazer agora investimentos nessa matéria, mas como é que nós podíamos integrar estas 2 componentes no planeamento estratégico do Porto de Lisboa e dos grandes projetos de Lisboa. Vamos ser um bocadinho mais abrangentes nessa matéria. A segunda questão foi, já falaram também sobre a atratividade de Lisboa para o investimento estrangeiro, que é uma questão importante. Mas, acima disso, o que se passa também para as empresas portuguesas que estão na cidade de Lisboa, Lisboa ser uma cidade atrativa ao investimento é interessante, mesmo para as empresas portuguesas, porque vão encontrar aqui outros parceiros e vão também tirar vantagem dessa atratividade. Mas nós gostávamos de chegar mais longe, que é chegar lá fora, dizer que temos a sede em Lisboa e sermos considerados uma empresa de uma cidade evoluída, com prestígio internacional, como se, por exemplo, fôssemos uma empresa com uma sede em Nova Iorque ou em qualquer outra cidade internacional. E isso eu penso que ainda não conseguimos. O primeiro passo talvez
tenha sido conseguir atrair os outros a virem para cá, mas eu gostava de saber como é que vem a hipótese de transformar Lisboa nessa capital que dá prestígio e que ajuda não só as empresas internacionais a virem para cá, mas também as empresas portuguesas a saírem daqui com outro prestígio e com outra credibilidade. Eram estas duas questões para depois... Muito obrigado. Dr. Fernando Seara, quer começar? Começo com todo o gosto. Sobre o Porto de Lisboa, eu acho que a vossa associação, como outras estruturas representativas da indústria, do comércio e dos serviços, deve ter uma voz ativa na ponderação do desenvolvimento do Porto de Lisboa. É evidente que nós temos esta característica. O Porto de Lisboa é, porventura, no âmbito deste eixo da Península Ibérica, o único porto relevante próximo da capital, que é um porto natural. Vocês sabem bem, trabalhando em Espanha, que o desenvolvimento do Porto... E cá, ainda trabalha cá também. Eu estou a dizer cá e lá, não é? Portanto, vocês sabem bem que o desenvolvimento dos portos de Valência e de Barcelona implicou um conjunto de investimento para portos artificiais, para a atratividade logística ser próximo da cidade. E sabe isso tão bem como eu, que foi concretizado quer em Valência, quer em Barcelona. Portanto, o desenvolvimento de portos artificiais, que, em razão dos custos logísticos e da baixa dos custos logísticos, aumenta a competitividade, foram desenvolvidos. Por isso, eu acho que o setor empresarial português, e o setor empresarial português, nas suas múltiplas vertentes, deve ser, como o município de Lisboa, um parceiro relevante no desenvolvimento estratégico desta ponderação dupla que o Nicolau no arranque não percebeu entre a lógica do terminal de cruzeiros e a lógica dos contentores. Mas agora no fim percebeu. Não li o Expresso. Mas foi... Não. Você... É que o Nicolau, no princípio, só estava a pensar no árbitro do Sporting e, portanto, só agora é que se localizou no tema. E, portanto, é contentores. A segunda questão que se pôs, no fundo, eu acho que nós temos... para além da especificidade de algumas regiões de Espanha em razão da Constituição Espanhola e dos estatutos autonómicos, nós em Portugal, ao contrário do que se diz, nós municípios temos, porventura, a maior percentagem e maior relevância de soberania fiscal no conjunto ao nível da norma e da lei, ao nível da norma escrita, e depois não da norma concreta dos fluxos financeiros envolvidos, nós temos o maior nível de soberania fiscal no quadro do sul da Europa. E temos que desenvolver isso. A proposta que eu sei que o Dr. António Costa desenvolveu ao nível do IRC é interessante. É evidente que depois levanta uma questão que é sempre suscitada e que nós ouvimos sempre. Eu, há 11 anos, ouço sempre ao nível dos outros municípios da área metropolitana de Lisboa, principalmente os da Margem Sul, é a questão do IVA e eles, angustiados, como é que compensam, sendo certo que a afectação de percentagem de IVA para Lisboa significará a Camoita, o Seixal, etc., ficariam afetados. Já não têm. Mas eu não estou a dizer... Para eles não é uma perda. Como você sabe, para eles 400, 300 ou 500 mil euros é relevante ao nível dos seus fluxos orçamentais. Ter também. E você, como de vez em quando nós estamos na Junta Metropolitana, percebemos o que cada um deles diz perante essas alterações do quadro fiscal. Nós sabemos. E, portanto, não nos podemos ignorar, não podemos pensar, mesmo estando aqui em Lisboa, o que eles nos dizem, se sairmos ali e encontrarmos o Alfredo Teixeira ou a sua amiga de Almada, sempre muito próxima de si. Pronto, essa matéria... Mas você é muito ciumento, definitivamente. Já lhe passei a palavra para não perturbar o ciúme. Dr. António Costa. Já estou a ver que anda a ler o António Abantunes. E, portanto... Bom, voltando ao... Acabou? Acabou, sim. Vocês chamam-me ciumento para se ter logo a palavra. Senão ainda há aí perturbações. Não, sobre o Porto, aliás, é um modelo que existe em várias cidades. Não só em Hamburgo, mas em várias cidades europeias, onde a cidade está presente na administração do Porto. E era importante que tivéssemos. Nós temos tido, nos últimos 2 mandatos do Porto, excelentes relações. Primeiro com a engenheira Ana Tércia Cabral, com quem foi possível, não estando na administração, trabalhar muito intensamente em conjunto, e todo o plano de desenvolvimento da Frente Ribeirinha da cidade de Lisboa, que a Câmara aprovou, que está plasmado no PDM, foi aprovado pelo Porto de Lisboa.
quais são as áreas de desenvolvimento portuário, quais são as áreas da náutica de recreio, quais são as áreas que devem ser devolvidas à Câmara de Lisboa, ficou definido. E esse é um trabalho importante. Estamos dependentes da boa vontade. Com a atual Presidente, a doutora Marina, temos mantido uma excelente relação. E beneficio, aliás, do facto dela ter sido a minha imediata antecessora, porque entre o professor Carmona e eu, foi ela que assumiu a presidência da Câmara. Portanto, conhece também o problema do lado da Câmara. E já temos trabalhado em conjunto, já fomos juntos ao Panamá, visitar as obras do Canal de Panamá, falar com a administração, as autoridades do Canal de Panamá, para estabelecer a ligação e a apresentação do Porto de Lisboa, visto que o Governo só tinha ido apresentar o Porto de Sines, e era importante também apresentar o Porto de Lisboa, divulgar Lisboa, porque Lisboa, em Alcântara, tem condições para crescer com o que é previsível vir a crescer o tráfego no Atlântico com a duplicação do Canal do Panamá. E isso vai-nos reforçar a nossa posição geoestratégica, porque grande parte da vantagem dos portos espanhóis do Mediterrâneo era a importância do trajeto pelo Suez. Ora, com a duplicação do Canal do Panamá, muito do trânsito do Pacífico poderá vir para o Atlântico, e aí nós estamos mais bem posicionados do que os espanhóis, embora tenhamos sempre as concorrências de Roterdão e dos portos, mas isso é outra escala. Agora, relativamente àquilo que são os nossos diretos competidores, passamos a ter uma melhor vantagem comparativa, desde que saibamos aproveitar. E isso tem a ver com muitas coisas, designadamente com a complexa regulação do mundo portuário, que, como se tem visto no último ano, não é fácil. Mas, portanto, nós queremos trabalhar em conjunto com o Porto e achamos que podemos ajudar à promoção conjunta do Porto. E, de facto, a promoção da atividade económica passa pela valorização da marca Lisboa. Essa marca Lisboa, a sua valorização é importante para o turismo, é importante para a economia, é importante para a atividade portuária, é importante para a universidade, é importante para os meios de comunicação social, é importante para tudo. E acho que é um grande esforço que temos de fazer. Nós temos estado muito centrados na promoção turística, mas temos que alargar essa promoção económica. Outro dia, no debate que tivemos no técnico, eu disse, acho que algo que a área metropolitana devia fazer era seguir o exemplo do que já fez no turismo, relativamente a toda a promoção da atividade económica e à valorização da marca Lisboa. Eu acho que o Estado tem muita dificuldade em perceber a importância de Lisboa. Acho que tem um bocado de inveja relativamente à marca Lisboa. E acho que o trata mal. O que está a acontecer agora com as taxas aeroportuárias é um escândalo, que é o entendimento que o aeroporto de Lisboa, porque tem vindo a crescer muito passageiros, pode ver aumentadas as suas taxas aeroportuárias para financiar os outros aeroportos onde não está a crescer e onde não são aumentadas as taxas portuárias. E, portanto, há aqui um problema que nós temos que ter atenção. Agora, essa valorização passa por tudo. Passa pela estratégia de afirmação de Lisboa como cidade de Erasmus, passa pela criação do novo centro de congressos, que nos permita subir na escala do turismo de congressos, porque o turismo de congressos é um turismo que se destina a um segmento que é muito importante, não só como turismo, como prescritor do turismo e prescritor da imagem da cidade, assim como como os Erasmus, porque vão ser os quadros do futuro das empresas internacionais. E uma boa referência que levem de Lisboa é uma boa referência que levarão para a vida toda em Lisboa. E o tratamento que temos de ter com as empresas multinacionais que aqui estão sediadas. Eu acho que a grande fase da deslocalização de centros de decisão para a Espanha acho que estabilizamos e temos que trabalhar com os centros de decisão que aqui temos e fazê-lo do ponto de vista estratégico. Uma das propostas que, aliás, temos no nosso programa é, no próximo mandato, criarmos um Conselho de Planeamento Estratégico de promoção, um Conselho de Estratégia Económica da cidade, onde tenham assento as grandes empresas, as associações empresariais, o município, para vermos como é que podemos cruzar e articuladamente apostar nessa promoção, porque essa promoção é importante para todos. E o que eu tenho visto como sinal positivo é que várias das multinacionais que estão aqui sediadas têm vindo ter com o município a querem ser parceiras no desenvolvimento de projetos bandeira que possam utilizar a cidade e a visibilidade da cidade
um pouco como uma espécie de laboratório vivo para a possibilidade da demonstração internacional de várias tecnologias. Há uma área onde temos excelentes condições de partida, e creio que o Governo hoje em dia já está mais descrispado relativamente a essa temática, que tem a ver com mobilidade elétrica, porque aí com grande facilidade podemos ser um exemplo a nível internacional, no aproveitamento de energia solar, de inovações que a Universidade Portuguesa está a desenvolver nos mais diferentes domínios, e acho que tudo isso nos ajudará a poder valorizar esta marca Lisboa e assim ajudar, naturalmente, a quando o Dr. Bruno Bobone se apresenta no mercado internacional, possa dizer I'm from Lisbon. Muito bem. Eu quero saudar os dois oradores, quero saudar esta iniciativa desta casa, e ainda bem que há estas iniciativas, porque, como sabem, houve uma decisão da Comissão Nacional de Eleições que eu acho que toma decisões sem perceber como funcionam os meios de comunicação social e a capacidade que eles próprios têm para cumprir os seus objetivos, e gostava de dar a cada um dos oradores, como nas televisões, um minuto para dizerem porque é que devemos votar Fernando Seara ou António Costa. Dr. Fernando Seara. Antes de mais, Sr. Doutor, muito obrigado pelo convite. Cumprimento o Presidente António Costa. Acolho bem esta última iniciativa dele, porque significou que acolheu a minha ideia do embaixador itinerante de Lisboa, que no fundo sirva para promover Lisboa em articulação com a Associação de Turismo de Lisboa e com o AICEP. Mas duas notas e escrevi para que não haja dúvidas. O que é que eu quero? Quero transformar Lisboa numa cidade onde se gosta de viver e se gosta de trabalhar, através dos sentidos e através dos 5 sentidos, a visão, valorizar a luz natural, única em todas as horas do dia e em muitos dias do ano, e uma iluminação noturna eficaz e fiscalizada. Quero também transformar Lisboa através da audição, oferecer aos lisboetas e aos milhões de visitantes, frequentemente em variados locais da cidade, a música em toda a sua expressão e toda a sua riqueza, e em particular o fado. Através do olfato, realçando e transformando os cheiros dos jardins e alamedas, e remover fundamentalmente os odores dos lixos, dos múltiplos lixos e dos esgotos. Através do tato, dar atenção à conservação das casas, das ruas, dos edifícios, dos passeios, das bermas, através de um mecanismo de fiscalização competente e de serviços competentes ligados ao urbanismo, à reabilitação urbana e, fundamentalmente, à conservação urbana. E, por último, através do gosto, fomentar o gosto pelos sabores da nossa gastronomia e da singularidade da gastronomia de Lisboa. E penso que com esta visão, com esta audição, com este olfato, com este tato e, fundamentalmente, com este gosto, todos nós sentimos Lisboa. É esse o nosso lema, é essa a minha bandeira, é essa a nossa responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado. Dr. António Costa, o seu minuto. Bom, nós apresentamos que tem um programa que é, creio, conhecido e com uma equipa que assegura a renovação na continuidade do trabalho iniciado em 2007, em que procuraremos continuar a gerir a cidade com rigor e responsabilidade social e em que nos propomos deixar 5 marcas fundamentais. Uma, prosseguir a melhoria da qualidade do espaço público, beneficiando agora muito da melhoria da qualidade dos serviços urbanos com o grande programa de descentralização de competências para as juntas de freguesia, em particular da lavagem e da varredura das ruas, o que permitirá uma gestão mais eficiente dos meios e uma resposta mais pronta aos problemas. Em segundo lugar, um programa em parceria com as universidades de empregabilidade e empreendedorismo jovem que permita reforçar o processo iniciado com a criação das redes de startups e que reforce a empregabilidade e a criação de novas empresas na cidade de Lisboa. Uma nova geração de política de habitação, centrada no arrendamento e centrada na reabilitação urbana, com aqueles 3 novos programas que referi. Um novo modelo de governação, onde, para além da participação e da parceria
possamos ver reforçadas as nossas competências, designadamente retirando ao Governo e devolvendo ao município áreas estratégicas como a gestão dos transportes públicos e o policiamento do trânsito, e apostando seriamente em termos uma cidade sustentável, com aproveitamento pleno do nosso potencial solar e da eficiência energética, que são os grandes desafios que se colocam nas próximas gerações relativamente ao combate às alterações climáticas. E depois temos uma cidade onde haja cada vez mais condições para viver, não só do ponto de vista da habitação, mas também dos equipamentos de proximidade. E, sobretudo, os equipamentos que se destinam às famílias mais jovens, que são aquelas que podemos atrair e fixar em Lisboa. As creches, o jardim de infância e as escolas, onde temos que continuar a apostar, como temos feito ao longo destes dois mandatos, e continuando a gerir a Câmara sem permitir o regresso às situações de desequilíbrio financeiro, que tanto penalizaram o município, que agora devem poder ser definitivamente marca do passado e permitir-nos ir continuando a poupar no funcionamento para ir reforçando o investimento.